Olá a todos, sejam bem-vindos à disciplina de robótica. Aqui é a professora Thaís Kempner e hoje nós daremos continuidade à nossa disciplina falando sobre os métodos de controle. Primeiro, nós precisamos entender como ocorre o controle de processos de uma forma geral, tá? Então, quando nós falamos em controle de processo, em todos os processos industriais, é absolutamente necessário controlar e manter constante algumas variáveis de processo. O que são essas variáveis de processo? Então, nós precisamos, por exemplo, controlar muitas vezes, nas nossas plantas industriais, a vazão, a temperatura. Então, isso são variáveis de processo. Quando nós utilizamos manipuladores robóticos, a variável que nós desejamos controlar é a posição das juntas dos nossos manipuladores. Para quê? Para que o robô desempenhe alguma atividade específica. Para que esse controle do nosso processo ele possa ocorrer, é necessário uma unidade de medida. Tá? A unidade de medida, elas vão ser obtidas aí através dos sensores, que são os dispositivos responsáveis aí entre a interação do robô com o ambiente. Nós precisamos também de uma unidade de controle, tá? Então, nós vamos ver, no decorrer da aula de hoje, que nós temos vários tipos de controle e várias formas de estar controlando a nossa variável, que no caso aqui seria a posição das nossas juntas, dos nossos manipuladores. Para controlar essa posição, nós precisamos comparar esse resultado que nós vamos obter aqui, então, da nossa unidade de controle, com um valor de referência, tá? Esse valor de referência, ele é chamado de set point. Se, esses valores eles forem diferentes, ou seja, o valor real da nossa posição da junta do manipulador com o valor que nós desejávamos que essa junta estivesse posicionada, existirá um erro, tá? Então, esse elemento final de controle aqui é que vai fazer a comparação entre esses erros, tá? Então, nós vamos ter que esse erro aí, ele vai ser corrigido através dos nossos atuadores, sendo o servomecanismo o sistema responsável que vai controlar, a nossa variável, ou seja, que vai detectar se o posicionamento das juntas está no valor que nós gostaríamos e corrigir esses erros associados. Então, para isso, nós precisamos definir um valor de referência. Esse valor de referência, ele é chamado de set point, ou seja, ele é o nosso valor desejável para a nossa variável de processo, que neste caso, como nós falamos, é o posicionamento das juntas, tá? Então, esse valor ele pode ser fixo ou variável no tempo. Se nós tivermos um valor de referência diferente, do valor que está sendo verificado ali pelos nossos sensores, é sinal que nós temos um erro, tá? Ou seja, uma diferença entre a variável do nosso processo de saída e o set point, que é o nosso valor de referência. Então, qual que é o papel do nosso controlador? Ele vai analisar se esse erro existe ou não. Caso existir um erro, significa que o nosso posicionamento não está conforme a nossa referência, tá? Então, o nosso manipulador ele não está na posição que ele deveria estar. As juntas deles ali não estão controladas para chegar àquela posição desejada. Então, nós vamos ter que fazer o controle desse manipulador, tá? Então, nós vamos verificar qual que é o valor, ali do elemento final de controle para que esse erro seja nulo. Então, através dos atuadores aí, nós vamos estar corrigindo esse erro associado e para isso nós vamos utilizar os métodos de controle.
tá? Então, nós podemos classificar os nossos manipuladores também de acordo com o método de controle utilizado. Em aulas passadas, nós já vimos que conforme o tipo de disposição de juntas, né, utilizadas, então se nós tivéssemos, por exemplo, 3 juntas rotacionais, nós podíamos classificar esses manipuladores de acordo com o tipo de juntas. Então, em robôs articulados, né, se as 3 primeiras juntas elas fossem rotacionais, se as 3 primeiras juntas elas fossem prismáticas, nós poderíamos classificar esse robô como cartesiano. Nós ainda vimos, né, que nós podemos ter robôs do tipo Scara. Então, nós tivemos várias classificações dos manipuladores conforme o tipo e a disposição dessas juntas. Mas nós podemos também classificá-los conforme o método de controle que nós estamos utilizando, tá? Primeiro, nós temos que entender a diferença entre o controle em malha aberta e o controle em malha fechada. O controle, né, em malha aberta, ele é conhecido também como não servo, tá? Ele é um dos métodos mais antigos de controle utilizado e os movimentos, eles são limitados por batentes mecânicos, que podem, então, acionar interruptores para desligar ou ligar atuadores aí em uma sequência fixa. Então, por exemplo, quando um braço mecânico ele encontra um batente que vai limitar ali o seu movimento, esse batente ele pode acionar um interruptor que desligará o motor da sua junta e ligará o motor de uma outra junta e assim por diante, até completar o ciclo desejado, tá? Então, ele dá um comando, né? Nesse controle de malha aberta, nós vamos ter um comando que será aí enviado para nosso manipulador, né? E não verifica, né, se o manipulador ele realmente realizou aquele comando ou não. Ele simplesmente confia que a tarefa ela será executada, tá? Esse tipo de malha, ela não possui nem sensor, nem realimentação. E é utilizado para robôs de uma sequência limitada, como robôs aí utilizados em pick and place, tá? Que são robôs, por exemplo, que colocam produtos em caixas ou separam itens com defeito. Então, esse tipo de robôs aí em malha aberta, eles são dedicados exclusivamente, às vezes, para uma única tarefa, né? Então, eles vão executar o mesmo movimento exato, repetitivamente, 24 horas por dia, com um nível constante de precisão. Quais são as vantagens em utilizar um controle em malha aberta? Simplicidade e baixo custo, nós temos facilidade de operação, alta repetibilidade, que é a capacidade de retornar à mesma posição previamente ensinada. Também temos alta velocidade e simplicidade de controle. Mas nós temos como desvantagem que ele necessita de um posicionamento preciso sempre dos pontos de parada. Ao contrário, o controle em malha fechada, conhecido também como servo-robô, eles vão usar um controle computadorizado, com realimentação para monitorar aí esse movimento das juntas. Então, os controles em sistema de malha fechada, eles vão sempre manter a variável controlada no valor especificada, comparando o valor dessa variável medida, né, ali no caso, como nós vamos ver através dos sensores, com o valor desejado, que é o nosso valor de referência, o set point, tá? E aí vamos estar fazendo correções do desvio entre esses dois valores, que seria, né, que quando nós temos essa diferença de valores, nós temos um erro associado, também chamado de offset, tá? Então, esse tipo de controle em malha fechada, ele vai possuir o quê? Sensores nas juntas e também nos atuadores, que vão nos fornecer qual que é a posição que nós temos para a gente comparar com o set point, tá? E aí nós conseguimos corrigir se tiver um erro associado.
O sistema ele vai fazer essas medições automaticamente das posições das juntas e então comparar com a posição onde elas deveriam estar, tá? Se for diferente, como a gente falou, a gente vai ter o quê? Um sistema realimentado, por isso que ele chama aqui de malha fechada, para movê-los para a posição que elas deveriam estar. Então, o que a gente tem? A gente tem, vamos entender com mais calma, um sinal de entrada, que é o nosso sinal de referência, tá? Também chamado aqui de set point, que nada mais é do que a posição, né, que nós queremos que uma determinada junta tenha. Então, nós temos esse valor, né, de referência da posição que nós queremos que a nossa junta do manipulador tenha. Nós vamos verificar, através da saída dos sensores, se essa posição ela está conforme a nossa referência ou não. Se essa posição ela estiver diferente da nossa referência, é sinal o quê? Que nós temos um erro associado. E se nós temos um erro, nós temos que corrigir essa posição das juntas do manipuladores através de um controle digital, que vai fazer uma ação nos atuadores, né? E vai estar fazendo o controle ali do nossa posição, né? Para que a saída aqui verificada nos sensores chegue a um erro igual a 0. Ou seja, que a posição final seja exatamente a nossa posição de referência. E nós vamos estar fazendo esse controle aqui, como nós vamos ver no decorrer dessa aula, através de ensaios empíricos, né? Então, na base da tentativa e do erro, modificando os ganhos que a gente tem do nosso controlador. Então, eu vou verificar ainda que não está naquela posição desejada. Vou fazer um novo controle e tentar alterar. Tá? Então, a gente vai fazendo essas alterações até ter um valor idêntico ao nosso valor de referência. Então, o sistema em controle em malha fechada, resumindo tudo isso, é um sistema que vai conter aqui um sensor que vai monitorar o quê? A saída, fornecendo um sinal aí, né, de realimentação que retorna a nossa entrada, ao nosso sinal de entrada aqui. Os sensores, então, eles são responsáveis para verificar o estado atual do dispositivo a ser controlado e essa medida é comparada com o nosso valor de referência ou set point. Dessa comparação, pode resultar um erro, o qual o sistema de controle, então, fará os ajustes necessários para que esse erro seja reduzido a 0. Então, basicamente, é isso que acontece no nosso controle de malha fechada. Nesse controle, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um detector de erro, mas além desse detector de erro, nós vamos ter também um amplificador. Qual que é a função desse amplificador? É transformar o sinal de erro, né, que normalmente é de baixa potência, em um sinal de potência um pouco mais elevado. Quais são as vantagens do nosso controle de malha fechada? Nós temos uma boa velocidade, né? Vamos ter maior torque, um controle flexível e é muito utilizado também para realizar tarefas de manufatura mais complexas. Então, a gente viu lá no controle de malha aberta, normalmente é para uma única função, né? E aqui a gente pode utilizar, então, esse controle em malha fechada para manipuladores que desempenham tarefas de manufatura complexas. A desvantagem é que ele necessita de um posicionamento preciso dos pontos de parada. O custo inicial dele também é maior, porque como nós vimos, nós vamos ter também um custo de hardware aí, né, que nós vamos ter os sensores associados. A programação é sofisticada, exigindo um pessoal especializado, né? Mas, por um lado, isso é bom para nós, né? Porque nós estamos aprendendo sobre isso. E um custo em treinamento do usuário e manutenção, tá? Então, como nós vimos, o controle em malha fechada, basicamente,
ele está associado ali em corrigir os erros, né, entre o nosso set point e o valor que está sendo verificado na leitura dos sensores. Mas qual que é a origem, então, desses erros? Tá? Então, esses erros, eles estão intrinsecamente correlacionados com 3 características. Primeiro, né, a resolução espacial, que vai depender, então, da resolução do nosso sistema de controle e também, muitas vezes, das imprecisões mecânicas do robô, da repetibilidade e da precisão. Então, nós precisamos entender muito bem o que são esses 2 termos. O que é a repetibilidade e o que é a precisão aí para a gente ter um controle do nosso movimento, né, do posicionamento do nosso manipulador robótico. A repetibilidade do robô é a capacidade do nosso robô ele se posicionar na mesma posição, né, que estava anteriormente. Ou seja, se o nosso manipulador parte de uma posição qualquer e vai para um segundo ponto, então nós temos o manipulador aqui, ele vai partir para uma posição e vai para um segundo ponto. Depois ele retorna para a primeira posição. É possível, tá, que ele não consiga colocar o efetuador na próxima vez que ele for executar o movimento exatamente na mesma posição. Então, quando isso acontece, significa que a repetibilidade do robô ela não é boa, tá? Quando ele consegue sim colocar sempre, né, exatamente ali na posição, significa que a repetibilidade do robô aí é boa. Qual que é a diferença entre a repetibilidade e precisão? Tá? A precisão é a capacidade do manipulador atingir um ponto especificado, tá? Seja qual for o sistema de coordenadas. Então, se nós tivermos ali uma posição programada, né? Então, aquela posição específica, e o nosso manipulador, né, tiver um controle ali e tiver um erro associado, ele pode ter o quê? Repetibilidade, né, alta, ou seja, está sempre muito próximo ali, mas ainda ter algum erro associado, mas não ter exatamente a precisão. Então, ele pode ter repetibilidade dos movimentos, está sempre muito próximo ali à posição programada, mas não exatamente ter precisão. A precisão ocorre quando o valor do erro é igual a 0, tá? Então, quando nós não temos diferença entre o nosso valor de set point, que é o nosso valor desejado, e o valor que está sendo monitorado pelos sensores, tá? Então, essas são essa é a grande diferença entre precisão e repetibilidade que pode dar origem aos erros. A precisão ela pode ser afetada por erros de computação, imprecisões mecânicas aí de fabricação dos robôs, folga das engrenagens, entre outras causas. Já a repetibilidade ela é influenciada principalmente pela resolução do nosso controlador ou também ali do nosso sensor, tá? Então, vamos ver agora como que a gente vai realizar esse controle de posição do nosso manipulador, tá? Então, os nossos servo-robôs, né? Ou seja, quando a gente fala em servo-robôs, eu estou falando o quê? Malha fechada, tá? Eles são classificados de acordo com o método que o controlador utiliza para guiar o nosso órgão terminal, ou seja, o nosso efetuador. O problema de controle aí de posição dos manipuladores, para fazer com que o efetuador realize um certo movimento desejado, vai envolver várias etapas, tá? Então, primeiro vamos compreender aí, né, como que esse processo ocorre. Para entender como o controle de uma oposição vai ocorrer, vamos imaginar uma situação onde nós conhecemos aqui a posição inicial do nosso manipulador, tá? Então, vamos aqui entender que
parado na posição inicial, ele vai ter essa configuração. E aí nós já sabemos quais são as posições dos frames, né? Conhecemos qual que é o tipo de rotação de juntas e tudo mais. Mas nós também temos que conhecer, tá? Qual que é a posição final que nós desejamos que esse efetuador esteja. Então, nesse caso aqui, ele vai estar numa posição final o quê? Agarrando esse bloco. Então, ele estava nessa posição inicial, tá? Ele realizou o movimento de todas as suas juntas e ele está nesse posicionamento aqui final do efetuador. Como ele chegou, né, de fato, a essa posição, tá? Então, como nós vimos, né, na aula anteriores, para saber essa posição final aqui, também não é uma tarefa muito fácil. Para isso, nós temos, para determinar essa posição e orientação desse manipulador, nós temos que utilizar da cinemática direta, tá? Então, nós sabendo, né, já tendo aí o cálculo da cinemática direta e sabendo qual é a posição final do efetuador, agora nós temos que entender, né, como que vai acontecer o movimento das juntas para ele chegar a essa posição final. Então, aqui nós temos um manipulador, né? Ele está nessa posição final. Que movimentos das juntas aqui que ele fez para chegar a essa posição? Tá? Então, aqui ele fez um movimento, né, onde envolve todas as juntas. Quando nós vamos fazer o controle, nós vamos estar o quê? Fazendo o controle de cada uma das juntas desse manipulador, tá? E comparando, né, os erros associados para que ele realmente desempenhe a tarefa, que nesse caso é pegar o bloco, tá? Isso vai depender também do tempo do percurso e qual que é a trajetória, né, para realizar esse movimento. Por quê? Porque essas juntas elas podem ter trajetórias diferentes, tá? Então, esse controle ele pode ser realizado por uma programação de sequência fixa para realizar, por exemplo, uma única tarefa. Ele pode ser feito aí com uma realimentação externa, onde várias máquinas e robôs vão estar operando em um único processo produtivo, ou ainda nós temos, né, que esse controle de posição pode ser empregado aí para realizar atividades cíclicas, tá? E aí nós podemos ter tipos de trajetórias diferentes. Controle por trajetória ponto a ponto ou um controle por trajetória contínua. Então, como que vai ocorrer, né? Aí, então, um robô na indústria, por exemplo, que vai realizar uma atividade cíclica, como que vai ocorrer esse controle dessa trajetória? Tá? Então, primeiro a gente tem que entender o que é uma trajetória ponto a ponto, o que é uma trajetória né, contínua. Além disso, ainda a gente tem mais dois tipos de trajetória. É a trajetória controlada e o controle inteligente dessa trajetória. Tá? O primeiro dele, né, que é o controle ponto a ponto, que é, né, utilizado a sigla aí PTP, que vem de point to point, tá? Ele é um controle aí capaz, né, de fazer com que o robô se desloque de um ponto para um outro ponto qualquer dentro do seu volume de trabalho. Só que quando ele faz, né, esse deslocamento, nós não controlamos nem a sua trajetória e nem a velocidade no movimento do robô, tá? Então, ele é ensinado por um conjunto de pontos, normalmente utilizando o teach pendant, que é como a gente viu quando a gente utiliza, né? A gente teve uma aula específica do Pegasus, a gente ensina esses pontos para o robô através do teach pendant, tá? Então, a gente vai ensinar esse conjunto de pontos para ele, só que pontos, né, são especificados o quê? Quais são as posições, mas não qual o tipo de trajetória que o robô vai fazer para chegar a essa determinada posição, tá? E nem qual que vai ser a velocidade. Então, no controle ponto a ponto, a gente não controla nem a velocidade
e nem o tipo de trajetória. Sendo que nós podemos ter dois tipos ainda de velocidade. A velocidade máxima em todas as juntas ou é uma velocidade de sincronismo, tá? Então, a trajetória nós também não definimos. Essa trajetória poderia ser uma reta, uma curva, tá? Mas se nós definimos, como nós definimos aqui o conjunto de pontos, se a gente definir um ponto próximo do outro, nós limitamos a liberdade desse tipo de trajetória. Então, por exemplo, se nós queremos que esse robô ande numa linha, quanto mais próximos foram os pontos que nós definimos nesse controle ponto a ponto, nós estamos utilizando um mecanismo para, de certa forma, estar controlando a trajetória, né, que esse robô irá executar. Agora, se esses pontos forem muito distantes, ele pode escolher fazer isso numa curva, né, ou um outro tipo de trajetória. Vamos entender um pouquinho, então, como a gente também não controla a velocidade, quais são os tipos de velocidade diferentes? Nossa velocidade ela pode ser máxima ou sincronizada. Então, agora vamos entender a diferença entre esse tipo de velocidade. Então, para entender essa diferença, nós temos aqui representado, né, um manipulador do tipo planar, e aí nós temos a vista superior desse manipulador. Como nós já comentamos, né, a gente precisa saber qual que é a posição inicial desse manipulador e qual que vai ser a sua posição final. Então, a posição final desse manipulador aqui, constituído então de dois elos e duas juntas, é essa posição, aonde o primeiro elo aqui vai ter um deslocamento de 90 graus e o segundo elo aqui, que a gente faz sempre em relação ao primeiro, tem um deslocamento de 45 graus. Na velocidade máxima, essas duas juntas, o que vai acontecer com elas? Elas vão se mover ao mesmo instante, com máxima velocidade. Então, a junta que tem que percorrer um ângulo menor, que no caso aqui é o ângulo de 45 graus, tá? O que vai acontecer com ela? Nesse instante, né, que as duas juntas estão se movendo juntas, estão se movendo, né, com a mesma velocidade, uma velocidade máxima, esta segunda junta aqui já atingiu os 45 graus, que é a posição final do efetuador, tá? Então, ela atingiu o seu ponto final antes do primeiro elo, que é constituído aqui, então, por um movimento de 90 graus. Então, quando isso acontece, dessa máxima velocidade ajustada, a junta aí que tem um menor deslocamento, ou seja, um menor ângulo, ela chegará ao ponto mais rápido, diferentemente de quando a gente faz o controle aí de velocidade sincronizada, tá? Então, quando a velocidade é sincronizada, vai acontecer algo diferente. Então, utilizando aqui o mesmo exemplo, né? Essa é a posição inicial e essa é a posição final do nosso efetuador. Tá? Então, aqui também vai percorrer 90 graus e aqui, né, vai percorrer 45 graus. Quando a velocidade é sincronizada, essas duas juntas aqui, elas vão fazer o percurso no mesmo tempo. Ou seja, elas vão chegar nessa situação final aqui ao mesmo tempo, tá? Então, quando isso acontece, né, vamos supor ali um tempo intermediário, né? Então, o ângulo atingido aqui pela primeira junta é de 45 graus. Como essa junta, né, a primeira junta aqui, ela vai percorrer um caminho, um deslocamento maior, né, um deslocamento angular aí de 90 graus, e essa outra junta vai percorrer aí um deslocamento de 45 graus, a junta que precisa percorrer um menor ângulo, que na casa aqui é a junta 2, ela deverá ter uma velocidade menor. Então, aqui ela ainda não atingiu os 45 graus, porque a velocidade dela está diferente da primeira junta. Então, essa é a grande diferença entre quando a velocidade é sincronizada e quando a velocidade é máxima entre
as juntas, tá? Então, no controle ponto a ponto aí, né, a gente não seleciona essa velocidade. Ela pode ser do tipo sincronizada ou ela pode ser uma velocidade do tipo máxima. Ah, mas eu quero ter o controle, então, tanto da velocidade quanto da trajetória. Então, a gente não utiliza o controle do tipo ponto a ponto. A gente vai utilizar um controle de trajetória contínua, tá? Então, nesse controle de trajetória, seja aí total ou parcial, de forma contínua, vai permitir o controle do movimento e velocidade de cada eixo em simultâneo. Então, nós podemos ensinar o robô aí a seguir uma linha, né, reta ou então um arco. Então, a gente pode escolher qual que é a trajetória que esse robô vai realizar e também a gente pode escolher o tipo de velocidade de cada eixo em simultâneo. Então, nós podemos controlar tanto a velocidade quanto a aceleração desse efetuador. O nosso controle contínuo vai ser caracterizado por um movimento contínuo entre as nossas configurações alvos, seguindo um caminho determinado. Ou seja, nós vamos especificar qual que vai ser a trajetória entre 2 ou mais pontos. Então, primeiro a gente tem que especificar os nossos pontos, tá? E aí o tipo de trajetória. O programa, ele vai calcular os pontos intermediários conforme a nossa trajetória desejada, tá? Então, como que ele faz isso? Então, por exemplo, nós podemos escolher uma trajetória do tipo circular, uma trajetória retilínea ou uma trajetória de curvas suaves, tá? Se a gente optar por uma trajetória de curvas suaves, entre cada 2 pontos, né, nós vamos ter que essa trajetória ela vai ser seguida, né? E o programa ele vai calcular então quais são os pontos intermediários através de uma interpolação aqui de vários pontos para que essa trajetória que nós escolhemos ela, né, siga entre 2 ou mais pontos. Então, esse é o nosso controle contínuo. Nós podemos ter ainda o controle do tipo trajetória controlada, tá? Nesse tipo trajetória controlada, nós vamos ter geometrias diferentes, tá? Então, nós temos que memorizar apenas o ponto início e o fim da trajetória entre 2 pontos, mas nós podemos ter ali uma trajetória que é em linhas, outra trajetória em círculos, entre curvas interpoladas. Então, nós podemos ter trajetórias diferentes, nós podemos controlar, né, qual que é o tipo de trajetória entre 2 pontos. Nós temos também o controle inteligente. Esse tipo de controle, né, vai permitir aí ao robô ajustar as suas trajetórias com a interação com o meio ambiente. Quem que faz essa interação com o meio ambiente? São os sensores. Ou seja, essas tomadas de decisões, elas vão se basear na informação recebida por esses sensores. Esse tipo, né, de controle inteligente, ele é mais utilizado aí para o controle, então, dos nossos robôs móveis, tá? Então, quando encontra algum obstáculo ali no nosso caminho, através dos nossos sensores, né, ele vai desviar desses obstáculos, fazendo um controle, então, do tipo inteligente, tá? Né? Então, todos esses tipos de controle, a gente consegue estabelecer qual é a trajetória envolvida. Né? Mas nós temos algumas restrições para definir essas trajetórias. Nós temos restrições do tipo espaciais, tá? Então, nós temos sempre que estabelecer, né, quais são os pontos aí, né, ou seja, a posição e orientação do nosso caminho. Então, sempre temos que colocar qual que é o ponto inicial e o ponto final que nós desejamos chegar. Tá? Se tiver a presença de obstáculos, nós temos que colocar ali a especificação, né, como eventuais pontos intermediários. Nós temos também restrições do tipo temporais, que vão depender aí da duração de cada trecho da trajetória. E nós temos restrições do tipo
mecânica, tá? Então, a nossa trajetória ela deve ser suave, ou seja, com o maior número possível de derivadas contínuas. Para ser implementável aí, essa trajetória gerada ela deve corresponder a pontos dentro do espaço de trabalho do manipulador, né? Então, o nosso manipulador ele tem um volume de trabalho e nós não podemos especificar, por exemplo, pontos fora do seu volume de trabalho. Por quê? Porque senão ele não vai conseguir alcançar aquele ponto. Então, isso é uma restrição do tipo mecânica. Tá? Então, essas são as restrições que nós temos ao definir uma trajetória. Ainda, nos métodos de controle, nós temos o quê? Diferentes tipos de controladores. Tá? Então, a gente tem controladores do tipo liga-desliga, também conhecido como on-off, proporcional, integral, derivativo, proporcional mais integral, proporcional mais derivativo, e nós temos também proporcional mais integral mais derivativo. Tá? O que é o controle proporcional? O nosso controle aqui, que é o proporcional, ele vai ajustar a nossa variável de forma proporcional ao erro, tá? O nosso controle integral, ele já vai ajustar a nossa variável de controle baseado no tempo em que esse erro acontece. O controle derivativo, tá? Ele vai ajustar a variável de controle tendo como base a taxa de variação do erro. E aí, nós vamos ter a combinação, né, desses três tipos de controladores. Então, a gente pode ter um proporcional integral, um proporcional derivativo, ou então um proporcional integral derivativo, também chamado de P&D, tá? Esse controle aí, P&D, ele é uma técnica de controle de processo que vai, então, unir tanto a ação derivativa como a integral e a proporcional, fazendo com que esse sinal do erro que nós comentamos, ele seja minimizado pela ação proporcional, zerado pela ação integral e obtido com uma velocidade antecipatória pela ação derivativa, tá? É isso que vai fazer, então, o nosso P&D. Qual que é a aplicabilidade desses tipos de controlador? Somente o proporcional, né? Quando a gente fala de manipuladores robóticos, às vezes ele é utilizado. Se ele é utilizado para um processo muito simples, tá? Quando a gente utiliza o nosso proporcional aqui, mais o integral, né, que seria o nosso PI, tá? Ele é utilizado em diversas outras aplicações, tá? Mas ele é adequado para processos onde as dinâmicas são essencialmente de primeira ordem. O PD, né, que é o proporcional mais o derivativo, ele raramente é utilizado. E qual que é, então, o mais utilizado? É o proporcional integral derivativo, né, que é o nosso PID. Então, ele é o algoritmo de controle mais usado na indústria e tem sido utilizado em todo o mundo para sistemas de controle industrial. A popularidade dos controladores PID, ela pode ser atribuída em parte ao seu desempenho robusto, tá? Então, em uma gama de condições de funcionamento e em parte também a sua simplicidade funcional, que permite aos engenheiros operá-los de uma forma simples e direta. Então, usualmente, os controladores P&D na indústria, eles são ajustados empiricamente, ou seja, na base da tentativa e erro, tá? Então, essas regras empíricas aí, elas utilizam de métodos heurísticos, onde o ajuste do controlador é baseado em ensaios práticos, onde a gente vai estar sempre analisando, né, a tentativa e o erro, tá? Essas regras empíricas, elas são propostas na literatura
e vão permitir ajustar, então, os parâmetros, né, do nosso controlador aí, proporcional integral derivativo, sem conhecimento do modelo matemático da planta. O desempenho desses diferentes tipos de controladores, eles estão aí associados a 3 características diferentes, que é a velocidade de resposta, a estabilidade e a precisão. Então, a velocidade de resposta, ela está relacionada aí com a destreza que esse braço robótico, ao mover-se de um lugar para o outro num curto período de tempo. Então, para isso, né, e tem um torque existente em cada junta do braço e a aceleração em cada elo, ela deve ser analisada. Então, nós vamos sempre estar, né, preocupados com qual que é a velocidade de resposta que nós vamos ter do nosso controlador para ele atingir a nossa posição final, e também nós temos que estar preocupados com a estabilidade do nosso sistema, que pode ser estimada com base aí no tempo necessário para amortecer as oscilações que ocorrem durante o movimento de uma posição para o outro. Ou seja, se nós tivermos aí uma baixa estabilidade, nós podemos aplicar elementos, né, aí durante o controle de amortecimento no braço, que vão melhorar essa estabilidade, tá? Essa estabilidade é uma medida que também está relacionada com o tempo necessário para que o órgão terminal atinja o ponto determinado com uma dada precisão. Então, nós temos que nos preocupar sempre, né, além da velocidade com que esse braço vai atingir uma determinada posição, com essa estabilidade. Para entender melhor a relação entre a velocidade e a estabilidade do sistema de controle, nós temos esses gráficos que representam aí a comparação dos diferentes tipos de controlador. O que a gente tem que entender é que os sistemas de controle utilizados aí nos manipuladores, eles são ajustados para que haja um equilíbrio entre a velocidade de posicionamento, mas que também ocorra a estabilidade do nosso sistema de controle. Infelizmente, esses dois requisitos aí, a velocidade e a estabilidade, eles são antagônicos. O que vai acontecer é que quando um deles é realçado, então, por exemplo, se a gente aumenta a velocidade, nós vamos comprometer a estabilidade do nosso sistema. Então, se o nosso torque ele for elevado, nós vamos conseguir com isso uma alta velocidade de aproximação. Mas, ao mesmo tempo, irá ocorrer uma oscilação da junta até que o sistema consiga aí amortecê-la, tá? Então, o que vai acontecer no nosso sistema é justamente, tá, curvas como essa, que são chamadas aí de curvas subamortecidas, tá? Então, isso acontece quando a estabilidade do sistema, né, ela não está adequada. Então, a gente vai atingir, no caso aqui, por exemplo, a estabilidade, né, conforme essa curva em vermelho, tá? Então, aqui, na verdade, está acontecendo, né, uma curva subamortecida, quer dizer, então, que nós temos oscilações no nosso sistema, tá? Então, a gente tem uma relação aí entre, né, a velocidade e também a estabilidade do sistema. Por outro lado, nós podemos ajustar o controle, né, para fazer essa aproximação aqui, ó, mais lenta, tá? Então, aqui nós temos a posição e aqui nós temos o tempo, né? Então, nós podemos aí conseguir essa estabilidade, mas essa estabilidade aqui, ó, ela vai ser conseguida o quê? Num tempo maior. Esse tempo maior significa que a velocidade, ela é o quê? Menor, tá? Então, nós vamos ter uma aproximação aí, né, do nosso valor, do nosso posicionamento mais lento, tá? Então, ele é mais gradativo. Então, até nós eliminarmos, né, por completo essas oscilações, nós vamos ter aí, então, uma velocidade, no caso aí, maior, né? Então, a gente vai ter
um tempo maior, então uma velocidade, na verdade, menor, tá? Então, nós temos essa relação aí entre a estabilidade e a velocidade, tá? Para a gente entender melhor, nós vamos ter então essas 4 figuras, tá? Elas representam aí uma comparação entre os tipos de controladores, tá? E nós temos 4 curvas de amortecimento. Então, essas curvas aqui delineadas, tá? Essas curvas, elas são caracterizadas pela alteração nos ganhos aí, que podem ser obtidos pelo método da tentativa e erro. Então, a gente já disse aqueles métodos heurísticos, né, que vão fazer o nosso controle através da tentativa e erro. Então, a gente vai estar sempre mudando os valores aqui do nosso ganho, né, pelo método empírico, e aí verificando qual que é a resposta do nosso controle, tá? Então, aqui a gente tem o gráfico do nosso controle proporcional. Essa linha aqui, em azul, ela representa o nosso set point, ou seja, a posição que nós desejamos que o nosso atuador fique. O objetivo é partir, então, aqui de uma posição zero, uma posição inicial, e alcançar essa posição aqui desejada, ou seja, o nosso set point, tá? No controlador proporcional, nós podemos verificar o quê? Se nós aumentarmos o ganho, né, então aqui o nosso maior ganho é representado aqui por essa curva verde, né, aqui, né, nós vamos ter que, se esse ganho, então, no caso, é muito grande, a variável de processo, ela vai o quê? Começar a oscilar. Isso ocorre por quê? Né? Então, nessa linha aqui, ó, né, nós temos o tempo e aqui nós controlamos a posição. Se eu estou com uma velocidade muito alta, tá? Que é nesse caso aqui, então o tempo de resposta, ele é o quê? Muito pequeno. Então, é como se o manipulador chegasse na posição que ele devesse parar, mas como ele está com uma velocidade muito alta, ele não conseguisse parar naquela posição. Então, ele ultrapassa esse valor e tem, né, um erro aí associado, né, chamado aí de erro de overshoot. Tá? Ou seja, nós temos uma baixa precisão. Por quê? Porque nós não atingimos o nosso objetivo, que era o set point. Tá? Então, nesse caso aqui, enquanto nós não conseguirmos eliminar esse erro, né, nesse caso aqui, nós não chegamos, né, aqui ao valor de regime permanente, nós teremos essas oscilações, esses erros de overshoot, que são caracterizados aqui por um regime transitório, tá? Então, nós temos uma velocidade maior, mas nós não temos estabilidade, né, com esse controle proporcional. Aí eu faço o quê? Eu vou alterando o ganho, tá? Que quando a gente tem um controle proporcional, a gente vai alterar o ganho proporcional. Tá? Então, se eu for diminuindo aqui o ganho, eu vou tendo outras curvas características. Então, se eu diminuir aqui o meu ganho para 5, eu vou ter essa curva em azul. Tá? Eu ainda tenho oscilação aqui, né, na nossa parte transitória, então uma curva sugamortecida, o que não é desejável. Tá? Então, quando eu utilizo, nesse caso, nesse exemplo aqui, um ganho igual a 2, o que a gente tem? A gente tem uma velocidade menor, comparado com os ganhos anteriores, mas a gente atinge o regime permanente aqui, né, com uma estabilidade melhor. Então, aqui nós temos a estabilidade do nosso sistema, então a gente não tem as oscilações e nem os erros de overshoot. Né? Então, nós vamos chegar ao valor de set point. Só que a nossa velocidade, ela foi o quê? Comprometida. Por isso que a gente fala que são antagônicos, a velocidade versus a nossa estabilidade do sistema. Tá? Então, nós temos como melhorar, né, a questão dessa velocidade, né? Então, nós podemos utilizar, ao invés de utilizar somente um controlador do tipo proporcional, nós podemos utilizar um controlador do tipo proporcional integral. Para quê? Para diminuir o tempo de resposta,
tá? Então, quando a gente utiliza aqui o nosso controlador proporcional integral, o que acontece? Esse tempo de resposta aqui, ele é diminuído, tá? Então, a componente integral, ela irá somar aí o termo de erro ao longo do tempo e o resultado é que mesmo um pequeno erro fará com que essa componente integral ela aumente lentamente. Então, a resposta integral ela irá aumentando ao longo do tempo, a menos, né, que o erro seja zero. Então, o efeito é conduzir o erro ao estado estacionário para zero. Tá? Então, o objetivo de colocar aqui, né, a proporcional integral é que a gente vai conseguir, né, conduzir esse erro para zero. Então, a gente vai conseguir deixar, né, aqui né, ao longo do tempo aqui, o nosso valor, que é o nosso valor desejado, que é o set point, tá? No mesmo valor que a gente vai ter do nosso controle. Então, aqui o que acontece? A gente ainda, né, alterando-se o ganho, só que aqui, como ele é proporcional e integral, eu vou ter que trabalhar tanto aí com simulações empíricas, alterando o ganho proporcional, como alterando também o ganho da integral. E vou ter que ver qual que é o melhor resultado que eu obtenho intercalando esses ganhos, tá? Então, para alcançar, né, essa posição desejada, ou seja, esse valor set point, a melhor opção seria utilizar um fator de amortecimento quando nós possuímos o sistema criticamente amortecido, ou seja, no limite do amortecimento. Tá? Nós poderíamos ainda ter uma situação no sistema superamortecido, onde a gente teria uma curva, basicamente, né, próxima a essa curva de vermelho, só que aqui o nosso valor, né, ele ficaria abaixo do valor do set point, tá? Então, com isso, nós não ultrapassaríamos, né, esse nosso objetivo aqui, mas o tempo se nós fizéssemos isso, o tempo para atingir essa posição desejada também iria aumentar, o que na planta industrial pode significar uma perda de eficiência da produção. Então, o nosso robô ele se torna um robô lento, tá? Então, nós ainda podemos trabalhar, além com o controle proporcional integral, com o componente de derivada, tá? Que vai fazer com que essa saída diminua, né, se o processo está aumentando rapidamente. Então, no controle aí da resposta, né, quando a gente utiliza a derivada de resposta, esse controle é proporcional à taxa de variação da variável de processo. Então, se a gente aumenta o parâmetro do tempo derivativo, nós vamos fazer com que o sistema de controle reaja mais fortemente às mudanças no parâmetro do reo, aumentando a velocidade da resposta global do nosso controle do sistema. Então, na prática, a maioria dos sistemas de controle, elas utilizam o tempo derivativo muito pequeno, tá? Pois a derivada de resposta, ela é muito sensível ao ruído. Então, como a gente pode ver aqui, ó, se a gente tiver um ruído, tá? A gente vai ter também, né, esse ruído aqui, né, vamos dizer, amplificado, né, na nossa resposta do controle proporcional. E é por esse motivo que o controle proporcional derivativo, raramente é utilizado, tá? Então, se o sinal de feedback aí do nosso sensor é ruidoso, ou, né, se a taxa de malha de controle ela é muito lenta, a derivada de resposta pode tornar esse sistema de controle instável. Então, comparando aqui, né, todos os nossos controladores, tipos de controladores, o que a gente tem? Qual, né, dessas representações aqui que tem uma melhor estabilidade e também uma maior velocidade, que é o que a gente procura? É o que? Justamente no nosso controle PID, tá? Então, o que a gente tem aqui?
As nossas oscilações aqui, quando a gente altera os ganhos, nesse caso aqui, altera os ganhos tanto proporcional, quanto integral, quanto derivativo. Então, a gente tem que encontrar ali, né, os valores empiricamente que vão nos fornecer o melhor controle. Tá? Então, nesse caso aqui, né, que a nossa curva em vermelho tem o melhor controle, a gente tem o quê? Comparado aos outros tipos de controle isoladamente, né, uma velocidade, né, maior, e também a gente tem estabilidade, tá? A gente tem maior estabilidade, então menos overshoot, né, do que nas curvas anteriores aqui, quando analisados, por exemplo, somente o proporcional ou somente o proporcional integral, tá? Então, por isso que o nosso sistema, né, PID é o sistema de controle mais utilizado aí em processos contínuos, tá? Então, a ideia básica, né, por trás de um controlador PID é ler um sensor, tá? Então, a gente tem aqui, né, a resposta dos nossos sensores, e nós vamos calcular a saída do atuador através, então, de um cálculo proporcional, um cálculo integral e um cálculo derivativo. Depois a gente vai fazer o quê? Somar esses três componentes e aí calcular uma saída. Depois a gente pega essa saída e compara com o nosso set point para a gente verificar se a gente tem um erro associado ou não. Caso a gente ainda tenha um erro associado, o que a gente vai fazer? A gente vai alterar o ganho do nosso controle aí proporcional, o ganho do nosso controle integral e o ganho novamente do nosso controle aqui derivativo, né? Somar novamente e comparar novamente. Então, é um processo empírico, a gente vai alterando esses ganhos até que o nosso erro aqui seja igual a zero, tá? Quando a gente tiver um erro igual a zero, significa o quê? Significa que a gente conseguiu ali a estabilidade do nosso sistema e que a nossa posição está igual à desejada, né? Então, nós conseguimos fazer um controle adequado para o nosso manipulador robótico, tá? No controle proporcional aí, tá? Quanto maior o erro que nós tivermos, ou seja, quanto mais o nosso manipulador ultrapassou a posição desejada, menor, né? E quando o erro é menor, ele parou antes de chegar na posição, tá? Ou seja, no set point estabelecido. Quanto mais distante do set point, do valor verdadeiro ali que nós queremos, ou seja, quanto maior é esse erro, maior também será a ação corretiva. Então, no controle proporcional, o erro nunca será igual a zero, tá? Então, ele nunca vai chegar no set point, pois existe um erro de offset. Então, para a gente corrigir esse erro de offset aí, a gente utiliza um controle integral. Ele que vai eliminar esse erro aí, tá? Só que aí a gente tem uma ação mais lenta também, pois depende aí do acúmulo desses erros. E o controle derivativo, ele vai adicionar um elemento que vai realizar a previsão, né, do comportamento do robô no futuro próximo, tendo como base os valores atuais e também num passado próximo. Quanto maior, então, for a diferença entre a saída e o set point, maior será essa ação derivativa. E ela age de forma rápida, utilizado aí, então, para sistemas que tenham respostas rápidas, tá? Então, intuitivamente, o que a gente tem aí? E o erro, no caso, o controle proporcional, ele vai tratar do erro atual, tá? Então, o erro atual. O controle do tipo integral, ele vai aplicar um controle constante no tempo, né? Mesmo quando esse erro é igual a zero. E o derivativo, ele faz o quê? Ele vai antecipar,
tá? E também reagir com essas taxas de mudanças rápidas antes que o erro cresça muito, tá? Então, juntando tudo isso, a gente tem o controle do tipo PID, que é um dos controles mais eficientes para a gente estar fazendo então o controle dos nossos manipuladores, tá? Mas a gente ainda tem algumas limitações. Por quê? Porque a gente viu ali, quando a gente utiliza, né, o nosso PID, a gente pode ter problemas de saturação, tá? Então, quando nós temos aí os problemas, né, relacionados com a integração, o nosso controlador ele pode saturar, né? Então, a parte integral ela continua a crescer. E isso causa erros de overshoot, que a gente viu, ou seja, aqueles valores, eles vão ocorrer erros associados aí com valores acima da posição que a gente gostaria que o nosso posicionador, que o nosso manipulador estivesse, tá? Então, né, essas são as limitações aí, né, que o PID, né, que o nosso PID pode apresentar, tá? Então, para preparar esse material aí, a gente tem as referências aqui, então a gente continua utilizando aí o nosso livro de referência, e aí a gente ainda tem, né, uma aula também sobre introdução ao controle do professor lá do Centro Universitário da FEI, tá? Então, com isso a gente conclui aí a nossa introdução aos métodos de controle. Nós ainda vamos falar com mais detalhes, né, como que é a dinâmica desses controladores e também vamos falar sobre as trajetórias, né? Então, com mais detalhes sobre a trajetória desses manipuladores. Então, até o nosso próximo encontro.